Meus irmãos, graça e paz, amém? Estamos aqui para alimentar a nossa alma com a palavra e nessa noite eu gostaria de refletir com vocês sobre um tema relacionado à nossa condição como seres humanos, a nossa fragilidade. Deus, Ele nos fez, foi Ele que nos formou, nos fez de forma perfeita e Ele não errou em nada, Ele nos fez seres frágeis, vasos de barro, para que a glória e todo o poder seja dele, não seja nosso. Então, nessa noite eu gostaria de refletir com vocês sobre o tema, a beleza da nossa fragilidade. Então, gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 7 a 12, 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 7 a 12. À medida que você for encontrando, fique de pé, para que eu possa entender que você entendeu, encontrou, melhor dizendo, o texto sagrado. Meus irmãos, essas palavras são palavras do apóstolo Paulo. Paulo, ao escrever a igreja em Coríntios, ele tinha uma preocupação de mostrar de que a autoridade do ministério dele não consistia na eloquência, na sabedoria que ele tinha, mas no poder de Deus e no evangelho que ele carregava. Logo, Paulo não se entendia como sendo um vaso forte, poderoso, mas ele se entendia como um vaso de barro. E eu queria que você pudesse observar comigo aqui o que diz 2 Coríntios capítulo 4, versículos 7 a 12. Diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, em vocês a vida. Meu Pai, em Tua presença, mais uma vez, rogamos, ajuda-nos, dá-nos o entendimento, para que possamos compreender, Deus, o quão dependentes somos do Senhor, o quão precisamos, Deus, da Tua mão para nos auxiliar, para nos guiar. Eu sei que Tu conheces as necessidades da Tua igreja, do Teu povo, e nós pedimos que o Senhor nessa noite fale de acordo, Deus, com o que necessitamos, dar-nos o discernimento necessário. Eu te peço assim, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, nós queremos falar sobre a fragilidade. E a nossa fragilidade como seres humanos, ela é bela. Ela expressa a vontade do Criador, a vontade do nosso Deus. E ela também faz um forte contraste com a ideia dos nossos dias. Nós vivemos numa cultura que idolatra a força, a performance, a capacidade que alguém tem de parecer ser alguém bom, naquilo que faz, e isso muitas vezes tem gerado uma autossuficiência que nos distancia ou distancia o homem de Deus, porque o nosso Senhor, Ele nos criou para sermos dependentes dEle. Deus não nos criou para vivermos independentes. Essa ideia da independência, ela só vem surgir no momento que Satanás tenta Eva, Adão e Eva, e diz para eles o seguinte: se tu comeres do fruto do conhecimento do bem e do mal, tu certamente não irás morrer, tu serás como Deus, serás assim dono da tua própria vida, autossuficiente, poderoso. Meus irmãos, essa é uma ilusão do diabo, porque Deus nos criou do pó da terra, Deus nos fez alguém frágil para dependermos dele, a fim de que através de nós ele fosse e ele seja glorificado. Eu poderia dizer
de uma forma mais prática para você. Todas as vezes que você se vê diante da vida e reflete um pouco mais na grandeza das coisas que estão diante dos seus olhos, você percebe que você precisa de Deus. E quando você precisa de Deus e Deus usa você na vontade dEle, a glória não é sua, a glória é do Senhor. Quando nós observamos a nossa salvação, Deus, Ele é glorificado porque nós dizemos, eu sou salvo, mas não pelas minhas próprias forças, eu sou salvo por meio de Cristo Jesus. A nossa fragilidade, a nossa pequenez, ela exalta a glória do Senhor. Irmãos, o orgulho, muitas vezes silencioso e até religioso, ele tem corroído os relacionamentos em muitos ministérios. Tem muita gente que tem vivido e exercita seu ministério de uma forma orgulhosa, prepotente, porque percebe que a posição que está lhe dá algum poder, e esse poder engana, ilude, porque a pessoa acha que agora ela pode tomar decisões sem consultar a Deus, e ainda assim achar que Deus está se agradando do que ela está fazendo. Nós precisamos resgatar o valor bíblico da fragilidade, e é esse o nosso propósito aqui nessa noite, que você saia daqui entendendo de que você não é a super mulher, a Mulher Maravilha, nem o super homem, mas que você é alguém que Deus criou para ser dependente dEle. E uma vez que você reconhece a dependência que você tem do Senhor, saiba de uma coisa, Deus será glorificado na sua vida. Porque depois que você passar por essa fase que você está passando agora, em que você tem se sentido pequeno e frágil, você vai dizer, foi Deus quem fez. Deus vai lhe dar prova de que estava em todo o tempo com você, lhe suportando, lhe guiando, lhe orientando para você fazer o que você tinha para fazer. Meus irmãos, olhando para as Escrituras, nós temos um panorama muito interessante de como essa fragilidade ela vai sendo demonstrada para nós no decorrer das Escrituras. Primeiramente, quando a gente lê lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, a palavra do Senhor nos diz que nós fomos criados do pó e moldados por Deus. Deus nos faz do pó da terra e diz a palavra do Senhor que Ele sopra com o seu espírito naquele pó, que é o barro, e o barro passa a ser alma vivente. Isso já demonstra uma característica da fragilidade. O barro, que muitas vezes nas Escrituras é inclusive usado, e nós iremos falar um pouco mais sobre isso, para fazer o barro, o vaso, né? E os vasos frágeis, eles são feitos exatamente de barro, de argila. Meus queridos irmãos, o barro foi criado para ser dependente de Deus, o homem foi criado para ser dependente de Deus. Mas aí depois que a queda vem, o que é que acontece, irmãos? A Escritura descreve que esse vaso de barro fragilizado, criado por Deus como algo frágil, ele se torna agora um vaso rachado. Imagine um vaso de barro, que já é frágil, e no meio dele tem uma rachadura. Quando o pecado entra no mundo, é exatamente essa a nossa condição. Antes do pecado, éramos apenas vasos de barro fragilizados, porque Deus nos fez dependentes dele. E agora o pecado entra no mundo e esse vaso, além de ser de barro, ele é um vaso rachado. Um vaso rachado, frágil e necessitado. Porém, meus irmãos, a palavra do Senhor nos mostra que Cristo, Ele entrou aqui neste mundo e tomou a nossa fraqueza. Quando Jesus veio a este mundo, Ele não veio como um super-homem. Ele veio como um homem limitado e sofrendo todas as dificuldades dessa existência. Jesus teve fome, Jesus teve sede, Ele era 100% homem e 100% Deus. Ele voluntariamente toma a nossa fragilidade. Ele sabe o que eu e você experimentamos todas as vezes que na nossa condição de seres humanos, nós sentimos que não temos força o suficiente, que não somos fortes o suficiente. Jesus é capaz de se compadecer dessa nossa condição, porque diz a palavra do Senhor que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o Verbo encarnado, o Deus encarnado, Ele não veio, irmãos, como alguém com superpoderes. Ele veio, irmãos, e tomou sobre si a nossa fraqueza.
Ele foi perseguido, ele teve as limitações no tempo e no espaço, embora tivesse onisciência, e como Deus poderia estar em qualquer lugar, ele optou em estar num lugar apenas, de forma bem limitada, para experimentar a nossa fragilidade. Meus irmãos, ele viveu como servo e venceu pela cruz, que é a maior demonstração do poder de Deus na fragilidade. Quando a gente olha para a cruz, irmãos, Paulo dizia que os judeus olhavam para a cruz e viam um escândalo. Porque como é que alguém, um ser humano, né, alguém, homem, pode alegar ser Javé, o Criador dos céus e da terra? Os gregos diziam, segundo Paulo, que aqueles que olhavam para a cruz diziam, é loucura. Porque como pode um homem, né, ser capaz de justificar a outros através da obra que ele realizou? O fato, irmãos, é que tanto o judeu quanto o grego, eles olhavam para a cruz e viam a fragilidade de um ser humano. A fragilidade de um ser humano. Que qualquer pessoa não precisa ser crente para perceber essa fragilidade. No sentido de um homem estar ali sendo crucificado, zombado, escarnecido. Ali é fragilidade pura. Mas quando nós olhamos, irmãos, pelo olhar da fé, nas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, ali não estava apenas a fragilidade, ali estava a demonstração do poder do nosso Deus. Porque quando Jesus estava ali morrendo naquela cruz, sendo Ele o Cordeiro de Deus, sendo Ele, irmãos, o nosso substituto, Ele estava morrendo para que os nossos pecados fossem perdoados. E isso é demonstração de poder. Quando olhamos para a cruz, nós vemos a fragilidade do Jesus que era homem, como eu e você, mas vemos também ali o poder do nosso Deus. Ô pastor, e como é que a gente pode ver isso? A gente só vê isso, irmãos, pela fé. A gente vê isso porque o que estava acontecendo ali era um ato voluntário do nosso Deus. Deus voluntariamente estava se entregando por pecadores. Como diz Paulo, Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, para que recebêssemos da parte dEle a paz, para que recebêssemos da parte dEle a misericórdia. Meus irmãos, os apóstolos, olhando para a cruz agora pelo retrovisor, eles continuaram essa mesma lógica no ministério. Mesmo sendo grandes líderes, homens de Deus, que estiveram próximos de Jesus, eles entenderam a dependência que tinham do Senhor e permaneceram frágeis, porém dependentes de Deus. Deus, Ele usa, irmãos, vasos frágeis para que o tesouro do Evangelho apareça. Deus usa a mim e a você na fragilidade que nós temos, nas limitações que nós temos, para que, irmãos, o que Ele faz por nós, glorifique e honre a Ele. Todas as vezes que realizamos alguma coisa confiantes na capacidade que temos, né, da nossa inteligência, na nossa eloquência, né, ou nos recursos que possuímos, Deus não pode ser glorificado, irmãos. Deus é glorificado quando o vaso ele está esvaziado e Ele nos enche para fazer a vontade dEle, para fazer o que Ele deseja. Por que é que os apóstolos eles foram, irmãos, honrados e glorificaram a Deus no seu ministério? Porque, irmãos, eram vasos cheios do Espírito Santo. Não eram vasos cheios de si mesmos. Eles eram vasos dependentes de Deus. E talvez você precise entender um pouco mais disso nessa noite. Que o que Deus tem para fazer através da sua vida não depende do que você possui, da capacidade que você tem, mas do quanto Ele lhe enche para que a glória seja dEle e não sua. Deus não está trabalhando na sua vida para que no final você possa bater no peito e dizer, foi eu quem fiz na minha família, no meu trabalho, no meu ministério. Deus está usando você para que no final, você como vaso de barro, e Ele enchendo você, a glória seja dEle. Deus não reparta a glória dEle com ninguém. Os apóstolos entendiam muito bem isso. E Paulo, aqui nesse texto que nós lemos, irmãos, deixa isso muito claro. Veja o que diz o versículo 7. Paulo diz assim: tenho, porém, este tesouro, que aqui se refere ao Evangelho, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de quem, irmãos? De Deus. Quando o vaso é de barro, o poder não está no vaso,
O poder está naquele que enche o vaso. E nós precisamos entender isso. E ele termina dizendo, não de nós. Meus irmãos, e para a gente entender bem esse texto aqui de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, eu gostaria de enxergar com vocês 3 dimensões dessa fragilidade que Paulo aqui, ele revela para nós. 3 dimensões que vão revelar um pouco mais de quem nós somos, daquilo que Deus faz e de como Ele usa essa nossa condição de fragilidade para que Ele seja glorificado na nossa vida, lá na nossa família, né, no nosso trabalho, nos nossos ministérios. Então vejamos essas 3 dimensões. A primeira dimensão, irmãos, dessa fragilidade é que a nossa fragilidade, ela revela, ela tira o véu de quem nós somos. Irmãos, a fragilidade revelada nas Escrituras, ela é bela porque ela é capaz de dizer para mim e para você quem de fato nós somos. A gente vive em meio a uma cultura, irmãos, em que o homem tem pintado uma imagem de si que não condiz com a realidade. Inclusive, os nossos filhos, muitas vezes, têm sido ensinados a não entenderem quem de fato eles são. A gente vê na pedagogia, como falávamos aqui no domingo, que a pedagogia ela tem ensinado que a criança ela não é ruim por natureza. Ela não tem nada de ruim. O problema da criança é quando ela cresce. E aí ela passa a se envolver com os seres humanos, com os adultos e as instituições, e isso acaba corrompendo a criança. Como se o problema é o meio em que ela está e não a natureza e o coração dela. Meus irmãos, a palavra do Senhor diz que todos nós somos pecadores, que a nossa condição como descendentes de Adão é herdar de Adão o pecado em nós. Logo, o pecado, irmãos, ele nos corrompe. O pecado, irmãos, ele faz do vaso de barro um vaso rachado, um vaso ainda mais frágil. E a gente precisa entender e reconhecer isso, irmãos, para que a glória seja de Deus e não nossa. Então, reconhecer a nossa fragilidade, meus irmãos, é aceitar a nossa condição de criaturas dependentes, e isso destrói o nosso orgulho. Essa mensagem talvez não seja uma mensagem que vá deixar você, orgulhoso de si mesmo. Essa mensagem é um chamado ao quebrantamento, é um chamado à auto-humilhação pela nossa condição, para que quanto mais fracos estejamos e mais conscientes disso, mais o poder de Deus se evidencia através de nós. Então, meus irmãos, reconhecer a nossa fragilidade é aceitar a nossa condição de criaturas. Paulo ele usa aqui uma metáfora, bem conhecida, que é a metáfora dos vasos de barro. Os vasos de barro, irmãos, revelam essa realidade humana e que Paulo sabia muito bem. Paulo poderia até se gloriar pela inteligência que tinha, pelo seu histórico religioso, mas Paulo não se gloria de nada disso. Inclusive, os seus opositores eram que se gloriavam disso. Muitos que chegavam com uma conversa, o sofisma, aqueles argumentos bem enfeitados, que tentavam convencer mais pela forma do que pelo conteúdo. Paulo não usa esse tipo de artimanha. Paulo entende uma coisa: eu sou vaso de barro. Eu sou vaso de barro e como vaso eu carrego algo. Eu carrego a mensagem que tem poder, a mensagem do Evangelho. Paulo reconhece a sua condição humana, meus irmãos. Na cultura antiga, vasos de barro eram comuns, inclusive baratos, bem baratos e facilmente quebráveis. Os vasos de barro, eles eram aqueles mais simples, qualquer pessoa poderia ter, seja aqueles que eram usados muitas vezes para reter a água, sejam aqueles que eram usados para colocar alguma coisa dentro. Inclusive, muitos tesouros também eram guardados em vasos de barro, para que ninguém olhasse para o vaso e imaginasse que ali havia um tesouro dentro daquele vaso. Os vasos de barro, eles são vasos frágeis, não são vasos de alabastro, não são vasos de cerâmica, nem muito menos um vaso de metal ou de madeira.
É um vaso frágil. E é essa metáfora que Paulo usa para o seu ministério. Paulo não quer ser identificado como alguém poderoso. Paulo não quer que as pessoas olhem para ele e digam: ah, como ele tem poder, eu olho assim para ele e vejo tanta força. Não. Paulo só quer uma coisa: que a mensagem que ele carrega glorifique a Deus, que a mensagem que ele carrega deixe claro que o poder da sua salvação não vem das suas obras, mas vem do que Deus fez por ele. Meus queridos irmãos, quando olhamos para a palavra, vemos que Deus, ele nos criou de forma frágil. Se tem alguém que tenta lhe enganar e me enganar, de que nós somos fortes e fomos criados não para ser frágeis, é o diabo. É o diabo. O diabo, em todo momento, quando ele tenta o coração, ele tenta colocar você numa posição em que você se julga forte demais. Forte demais. Às vezes Deus, por misericórdia, irmãos, pega alguns que acham que são vasos de prata, de ouro, e quebra esses vasos. Quebra para que esses vasos percebam que eles são de barro e que eles são frágeis. Deixa eu lhe dizer uma coisa: fragilidade não é pecado. Fragilidade é reconhecer a sabedoria que Deus revelou na criação. Ele não nos criou para sermos onipotentes, onipresentes. Ele nos criou para sermos dependentes dEle. E quando nós então reconhecemos a nossa fragilidade e nos voltamos para Ele, como fizemos aqui nessa noite, em oração, clamando: Senhor, nos ajuda, nos socorre, Deus é glorificado, meus irmãos, Deus é honrado. Meus irmãos, lá o Salmo 103, versículo 14, o salmista canta essa verdade da nossa fragilidade, dizendo o seguinte: Ele, Deus, sabe que somos pó. Meus irmãos, nossa fragilidade, ela não surpreende a Deus. A nossa fragilidade nos põe numa relação ordinária com Deus. Deus sempre pensou e sempre quis se relacionar conosco, sendo nós a parte frágil, a parte dependente dEle. Jó capítulo 10, versículo 9, diz o seguinte: Jó, tu me moldaste como barro. É interessante essa expressão que Jó utiliza, né? Tu me moldaste como barro. Ele sabe que Deus fez o homem do pó da terra, mas Jó está dizendo: Senhor, a minha vida está nas tuas mãos, é tu quem me moldas, é tu quem fazes o teu desejo e a tua vontade. Meus irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo assume essa fraqueza, para você não achar que é só coisa do pecado, fragilidade. Não, irmãos, Jesus veio aqui e Ele veio a este mundo fragilmente. Jesus, quando veio aqui, teve sede. Você imagina, irmãos, a fragilidade do Deus que criou as fontes das águas. Agora é um Deus que diz: eu tenho sede, me dá de beber. Ele diz isso à mulher samaritana, né? É um Deus que tem fome também. Meus irmãos, quanta fragilidade Deus se expôs para que nós aprendamos com o nosso Senhor Jesus Cristo que a nossa posição diante de Deus é a posição de vasos frágeis, dependentes do Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, como você tem se enxergado? Como você tem avaliado a sua condição e a sua vida? Deus, Ele deseja ser glorificado através de você. Mas isso nunca vai acontecer enquanto você achar que tem força suficiente. Enquanto seu coração estiver iludido de que para que você realize bem o que você tem para fazer, basta uns recursos ou uma preparação a mais. Nada disso, irmãos. Deus, Ele usa vasos de barro. Meus irmãos, nós somos fracos por natureza, mas isso não tira de nós o cuidado do nosso Deus, né? Somos ovelhas, mas temos um bom pastor. Meus queridos irmãos, nós somos barros moldados pela mão do Senhor. Precisamos parar de lutar contra a realidade de que nós somos pó. E talvez alguns de vocês aqui, e você que está nos acompanhando pelas redes sociais, talvez você esteja sofrendo muito por não entender essa sua condição. Porque você olha demais para as suas mãos, para o que você pode realizar, para o conhecimento que você tem,
para os recursos que você possui, e isso tem iludido seu coração. Isso tem dado aquela falsa impressão de que você vai ser capaz de resolver o que você não pode resolver. Você não pode. Você não pode resolver nenhum amanhã, você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você pode, nesse momento, ser prostrado por um vírus. Você não tem controle do seu tempo. Quem tem o controle da sua vida é Deus. É Deus, porque é Ele que governa as nossas vidas. É Ele, irmãos, que nos criou para sermos dependentes e frágeis, para que a glória seja dEle. Entenda uma coisa, a sua limitação não é vergonhosa, é a estrada para a graça. A sua limitação é o meio que Deus usa para que a graça dele se manifeste na sua vida. Pedir graça ao Senhor é pedir aquilo que nós não podemos fazer, né? É aquilo que está nas mãos do Senhor. Pedir graças ao Senhor é dizer: Senhor, eu não posso mudar o quadro, mas Tu podes. Me concede essa graça, me concede esse favor. Então, meus irmãos, a primeira dimensão da nossa fragilidade, dessa beleza que é a fragilidade, é porque a fragilidade, ela revela quem nós somos. É assim que a Bíblia nos mostra: vasos frágeis, vasos que foram, além de serem frágeis, foram afetados pelo pecado, e por isso precisamos da graça de Deus. Mas eu queria ainda destacar uma segunda dimensão aqui, meus irmãos, essa fragilidade. A segunda dimensão é que a nossa fragilidade, ela exalta quem Deus é. Ela revela quem nós somos, ela nos coloca diante de um espelho e aponta com exatidão, né, com muita exatidão, a nossa condição, mas também, irmãos, revela quem é o nosso Deus. O que é que o nosso Deus faz? Irmãos, Deus, Ele usa a nossa fraqueza para que o poder seja dEle. Ele usa a nossa fraqueza para que o poder dEle seja visto através de nós. E aí, irmãos, Ele faz isso para que todos possam ver. É assim que Ele cura a mentira do orgulho no coração. Ele diz: não é você que pode te salvar dessa enfermidade, não é você que pode mudar as circunstâncias, sou eu quem mudo. E aí você percebe que não tem por que você se orgulhar, porque você não pode fazer nada. Irmãos, a salvação, o que o Evangelho nos traz, é uma salvação humilhante. Sabe por que o mundo, ele vai se sentir confrontado com o Evangelho sempre? Porque a chamada do Evangelho é um chamado à humildade. É um chamado a reconhecer quem somos, a reconhecer a nossa limitação, para que dependamos do que Deus tem para nos dar. Irmãos, Deus, Ele deseja nos salvar, e Ele quer nos salvar de mãos vazias. Nós não podemos dar nada a Ele. Ele deseja nos salvar, para que o poder que habita em nós, que esteja em nós, seja dEle. Para que o mundo veja que não foi você, Leonardo, Maria, João, quem se salvou, mas foi Deus quem nos salvou, porque nós não temos condições de fazer nada disso. E quando nós entendemos essa condição de fragilidade, de pecadores, de vasos de barro, Deus, Ele é conhecido, meus irmãos. Paulo vai dizer aqui no versículo 6 e 7, e eu queria que você observasse a palavra tesouro, aí que ele diz assim, versículo 6, porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Trocando em miúdos, Paulo está dizendo o seguinte: Deus, Ele se revelou como luz, Ele nos deu conhecimento da sua glória, e este conhecimento da glória de Deus está onde? Na face de Cristo. Quem olha para Jesus pode enxergar Deus, pode ver Deus em Cristo Jesus. E Paulo, com este conhecimento, então, ele prossegue e diz assim: temos, porém, este tesouro. Que tesouro é esse? O conhecimento de Deus na face de Cristo, que é o Evangelho, irmãos. O Evangelho é olhar para Cristo e ver em Cristo o que Deus, Criador dos céus e da terra, estava fazendo por nós para nos redimir, para nos salvar. E Paulo diz que este tesouro, ele diz, temos, porém, este tesouro em vasos
de barro. O que Paulo está dizendo é o conhecimento que eu tenho do Evangelho, da boa notícia que Deus nos enviou através do seu Filho, está em mim, que sou um vaso frágil, para que todos que escutem a minha pregação percebam que o poder não é meu, mas o poder é de Deus que enviou Jesus Cristo para a nossa redenção. Meus queridos irmãos, o tesouro aqui é a luz do Evangelho da glória de Cristo. Não nossas habilidades, nosso carisma, ou sucesso, ou dons que tenhamos, nada disso. A glória não é do vaso, mas é do que o vaso carrega. E o que é que nós carregamos, meus irmãos? Cristo Jesus, o Evangelho de Deus. O tesouro mais precioso que esse mundo pode ver e ouvir é a mensagem que eu e você carregamos, de que a salvação não depende das nossas forças, mas depende do poder de Deus, da revelação de Deus em Cristo Jesus. Esse é o grande tesouro. De que adianta o mundo ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta? O mundo inteiro não é capaz de salvar uma alma. O que é capaz de salvar uma alma é a mensagem que eu e você carregamos, a mensagem que um dia nos alcançou, que um dia nos humilhou e que um dia nos glorificou em Cristo Jesus. Meus irmãos, essa é a mensagem mais valiosa que carregamos e que você precisa compartilhar e que eu preciso compartilhar. Há pessoas na nossa família, quem sabe na nossa vizinhança, que precisam ouvir desse tesouro, que ainda se acham vasos de pedra, de ouro, de prata. Mas Deus, irmãos, através do Evangelho, quer que os vasos de barro leve a outros vasos que se tornem de barro a mensagem do poder de Deus. Meus irmãos, Paulo aqui é claro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, diz ele, né? Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. A fraqueza não é uma falha acidental, ela faz parte da finalidade divina. Ser frágeis, sermos vasos de barro, faz parte do propósito divino. Porque Deus, Ele quer ser glorificado. Ele não quer que a glória dele esteja no mesmo patamar que a sua glória. Deus nunca vai querer isso. E todas as vezes, irmãos, que alguém tenta, ter a mesma glória de Deus, certamente está sob influência de demônios e não sob a influência do Espírito Santo. Porque, irmãos, no lugar onde Deus está agindo, naquilo que Deus faz, é somente Ele que deve ser glorificado. Não é o pastor, não é o missionário, não é ninguém. É Ele que deve ser glorificado. E essa é a finalidade de Deus. Irmãos, na própria cruz, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele foi crucificado em fraqueza. Eu queria que você lesse comigo o que diz 2 Coríntios capítulo 13, versículo de número 4. 2 Coríntios capítulo 13, versículo de número 4. Pode ler quem encontrou, por favor. Olha como o texto é claro em mostrar a fraqueza do nosso Senhor Jesus. Por favor, 2 Coríntios 13, 4. O que é que diz? Olha que coisa interessante, Lima. O texto diz aqui que ele foi crucificado em fraqueza. Em fraqueza. Olha que exemplo de um vaso de barro, não pecador, porque Jesus não tinha pecado, mas era frágil como ser humano. Jesus foi crucificado em fraqueza, e aí diz o texto sagrado aqui, irmãos, e aí diz: mas vive pelo poder de Deus. Ou seja, na sua fragilidade, Deus usa aquela experiência de Jesus para que o seu poder, o poder de Deus, seja manifesto. Meus irmãos, nós precisamos entender esse agir de Deus, a maneira como Deus age conosco. Deus escolheu você frágil, que talvez não sabe nem se comunicar direito, falar direito, fez de você um vaso de barro,
para que ao abrir dos teus lábios Ele possa operar através do que você fala e vidas sejam alcançadas, vidas sejam edificadas, vidas sejam salvas e o poder seja seu? Não, o poder seja dele. Irmãos, esse é o propósito divino na nossa fraqueza. A gente precisa entender isso. Agora nós não vamos entender isso enquanto nosso coração não for quebrado pelo Espírito Santo, enquanto a gente não tiver a humildade do Espírito Santo. Meus queridos irmãos, a cruz é o paradigma. Deus escolhe o caminho da fraqueza para revelar sua força. Deus escolheu a mim e a você nas nossas fraquezas para que o poder seja dele. Quantas vezes, irmãos, na vida a gente se vê diante de algumas situações em que a gente diz: eu não posso fazer nada. Eu já fui posto diante de alguns desafios assim que eu digo: meu Deus, eu não posso me mover e não posso fazer nada. Eu acho que um dos grandes desafios em termos de obras a realizar foi quando nós decidimos construir essa lateral aqui da nossa igreja. Os irmãos que chegaram depois, antigamente não tinha isso aqui não, irmãos. Isso aqui eram algumas salas que tinham aqui. E nós, quando chegamos aqui na igreja, nós sentíamos muita necessidade de ter um lugar de convivência. E daí veio a sugestão dos irmãos, ouvindo os irmãos, da gente fazer esse salão para que a gente tivesse esse momento para fazer, ter a convivência, sair do culto, não ir direto para casa, ficar todo mundo aqui enfurnado aqui dentro, mas a gente pudesse conversar e ali realizar algumas atividades e tal. E era tudo sonho, até que em janeiro Deus disse para mim: você começa a fazer o trabalho, só que tem o seguinte, eu conversava com o Marconi e dizia: Marconi, como é que está o caixa aí? Início de janeiro a gente tinha pagado já um bocado de coisa, e eu lembro quando a gente começou a fazer isso aqui, sabe quanto é que a gente tinha no caixa? Os irmãos lembram, aqui os mais antigos? R$1.000. R$1.000. Mas Deus tinha nos dado o texto lá de Neemias 2:20, né, que diz: o Deus dos céus nos dará o bom êxito. Esse foi o texto, o lema que norteou a gente o tempo todo. A gente sempre lembrava: Deus prometeu, Ele vai fazer. E foi isso que o texto que Deus nos deu. Irmãos, e a gente começou a fazer, eu lembro que a gente derrubou e fomos para aqui, para acolá, e eu sei que colocamos logo alguém para trabalhar aí, e tinha que pagar esse povo, irmãos. E quantas vezes eu me via na minha fragilidade, na minha dependência, orando: Senhor, como é que eu vou pagar? Vai chegar sexta-feira, tem que pagar esse trabalhador. E às vezes eu chegava aqui, parava o carro aí na frente, entrava, perguntava aos irmãos: e aí, como é que está? Está tudo em ordem? Tá, pastor. E os irmãos já, sexta-feira, né, os que estavam trabalhando, tem que pagar, né? Assim, como é que a gente vai continuar trabalhando se não tiver quem pague? Eu disse: meu Deus, e agora, Senhor? Aí quando eu entrava no carro para ir buscar a Mirelle no trabalho, eu recebia ligação, irmãos. Isso aconteceu umas 2, 3 vezes. As pessoas diziam: pastor, quando você estiver indo, passe aqui, que eu tenho um negócio. E aí eu já alegrava o coração, eu já dizia: é a provisão de Deus. E chegava lá, irmãos, e voltava, aí pegava a Mirelle, vinha para casa. Quando dava 5h30 que eu chegava aqui, eu chegava com dinheiro para pagar os trabalhadores. E Deus não permitiu que a gente fizesse um caixa grande para construir. Ele foi fazendo a coisa, construindo a coisa, né? Assim, tinha necessidade, Ele mandava, simplesmente Ele mandava. Irmãos, eu aprendi, não foi a primeira vez, lá no Alto Mateus também foi dessa mesma forma, mas quando a gente toma o lugar de vaso frágil e dependente de Deus, irmãos, Deus nos usa para que Ele seja glorificado. Sabe quanto foi que a gente gastou aqui, irmãos? Na época era muito dinheiro, aproximadamente uns R$200.000. Meus irmãos, naquela época, hoje não, hoje já está desvalorizado, mas onde é que a gente ia conseguir R$200.000 para fazer um negócio desse? Não tinha, humanamente não tinha condições. Mas depois, quando a gente fez o levantamento, Deus, irmãos, provendo o tempo todo. E por que Deus fez isso? Porque eu sou bom, dependente, porque os irmãos aqui são bons? Não, porque aqui tinha vasos de barro, irmãos. Porque aqui tinha vasos que estavam prontos a dependerem do poder de Deus. Irmãos, é assim que Deus sempre age.
na nossa salvação e naquilo que nós fazemos na nossa vida. Quanto mais dependente dele somos, mais ele revela quem ele é através da nossa fragilidade. Eu não sei se você já entendeu na prática isso, né? Porque na teoria eu sei que você entendeu. Sei que você vai sair daqui, pastor, entendi muito bem. Mas vai chegar em casa lamentando, eu não posso resolver, o problema é isso. Não saia daqui, né, para viver outra vida, senão aquilo que o Evangelho ensina. Seja dependente dele, para que o poder seja dele. Para que a criação dos seus filhos e o seu lar também seja uma expressão do poder de Deus e de quem Deus é. E muitas vezes Deus vai deixar a coisa ficar quase zerada para que o poder dele se manifeste. Mirelle lembra quantas vezes a gente estava lá no Alto Mateus, irmãos, e na época só tínhamos Caleb, recém-casados, né? A gente chegava o fim do mês, assim, a coisa era mais apertada, já falei para vocês, a gente comprava na época aquele suco em pó, a gente não podia comprar fruta, né? Era bem dependente mesmo, bem simples, né? A gente não podia comprar fruta para fazer um suco, então a gente comprava aquele fresh. Vocês lembram do fresh? Não sei se tem mais, né? E Mirelle cortava o fresh e dividia o fresh para que o fresh fizesse pelo menos uns 4 sucos. E só que quando chegava no final do mês, irmãos, a coisa era tão gritante, tão apertada, que a gente ficava, e agora? E ficava aquela limitação. Mas era aquele agora confiante, está entendendo? E aí de repente chegava o irmão, pastor, vamos comer lá em casa. E aí a gente ia, era a provisão de Deus. Final de ano, a roupa, irmãos, como é que a gente comprava? Eu já disse para vocês aqui, a gente ia para a formatura lá do Ebenezer, do presbítero Jesse e Josélia, e quando chegávamos lá, no final, eles diziam bem assim, os salgados vocês podem levar. Meus irmãos, era 15 dias comendo salgados. Era bom demais. Não reclamávamos nada. E ainda dava uma oferta para a gente poder comprar a roupinha do fim de ano. A gente nunca reclamou. Nunca, Deus sabe do nosso coração a gratidão que a gente tinha a Ele e aos instrumentos que Deus usou. Irmãos, para que isso, irmãos? Para que hoje eu pudesse dizer a você que o nosso Deus é o Deus que nos sustenta. Para que a glória não fosse minha nem de Mirelle, mas a glória fosse dele. É assim que Deus é glorificado na nossa vida. Meus queridos irmãos, se o poder é de Deus, então a gente pode descansar, não pode? Pode, a gente deve descansar. Se o poder é de Deus e não é nosso, nós devemos dizer, Senhor, é a tua vontade, faça-se a tua vontade. Se o poder é de Deus, então, meus queridos irmãos, nós podemos parar de fingir que somos fortes, de que somos pessoas indestrutíveis. Somos fracos mesmo. Eu lembro de um colega que disse que uma vez, pastoreando na igreja, ele tinha uma pessoa que fazia muita oposição a ele. Muita oposição. Tudo que ele falava, a pessoa contrariava ele. E uma vez a pessoa fez uma cartinha e mandou para ele, e ele leu aquilo ali, a pessoa dizendo todas as falhas dele. Você faz isso, você não chega na hora, você disse aquilo outro. E aí o pastor chamou aquela pessoa, disse, eu quero conversar com você. Levou para o gabinete aquela pessoa para conversar. E a pessoa ficou um pouco apreensiva, porque sabia o que tinha escrito, o que tinha dito, né? E aí o pastor disse para ela o seguinte, deixa eu lhe dizer uma coisa, eu li sua carta, e eu quero que você saiba o seguinte, tudo o que a senhora escreveu é verdade. E aquela mulher ficou sem entender, peraí, eu escrevi, né, para atingir o pastor, para ver se ele tomava um destino daqui, esse homem vem me dizer que é tudo verdade? E ele disse, tudo que a senhora disse é verdade. Naquele momento, num exemplo claro de humildade, de reconhecimento, aquele homem percebeu a sua fragilidade e disse àquela mulher, tudo é verdade, porque não sou eu que preciso ser glorificado, não sou eu que preciso ser honrado, é Deus. E eu sou frágil, vou continuar sendo frágil, porque o poder não é meu, o poder é de Deus. Meus irmãos, a gente precisa entender isso.
para descansar o nosso coração. A gente precisa entender isso, para que a gente não venha entrar em querelas, porque às vezes a gente quer entrar em briga, em confusão, porque a gente acha que a gente é bom demais. Você imagina se aquele pastor tivesse peitado, você vai ver, você me disse isso. Mas ele entendeu a sua pequenez. E tem uma coisa que acontece no popular, né? Não se vai dar piso em cachorro morto. Quando a pessoa já é humilde, irmãos, quando a pessoa de fato é humilde, não tem por que mais ninguém bater nele. Né? Não tem. Meus queridos irmãos, segunda dimensão da nossa fragilidade. A nossa fragilidade revela quem Deus é e o poder dele. Foi assim como o Evangelho. Paulo reconhece, não, o tesouro que eu carrego não glorifica a mim, glorifica a Deus. Eu sou vaso de barro. E se tem um tesouro, um valor em mim, é a mensagem, a revelação do Evangelho que eu carrego. Mas eu queria encerrar ainda notando com você uma terceira dimensão da nossa fragilidade. A nossa fragilidade, irmãos, ela nos conforma a Cristo. Primeiro, ela revela quem nós somos. Segundo, ela revela quem Deus é. E terceiro, ela nos conforma a Jesus. Alguém poderia dizer, mas como se conformar a Jesus se Jesus era Deus? Não é? Meus irmãos, Jesus era Deus, mas Jesus também era homem, 100% homem. Irmãos, o padrão de humanidade que Deus deixou para nós está revelado na pessoa de Jesus. O padrão que Deus quer que você seja como esposa, como filho, como avó, como tio, como tia, está em Jesus. O desejo de Deus é que nós venhamos nos conformar a Ele, e a dependência de Deus também faz parte dessa conformação, meus irmãos. Ao aceitar a nossa fraqueza, nós somos moldados à imagem de Cristo Jesus, participando de sua morte e da sua vida, e aprendendo a depender de Deus em tudo, em cada detalhe da nossa vida. Meus irmãos, quando Jesus precisava de orientação e forças para o ministério, ele ia orar, e ele pedia a Deus. Quando estava diante, irmãos, daquela cruz horrenda, na qual ele iria ser crucificado, lá no Getsemane, ele ora e pede, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita como eu quero, seja feito como tu queres, a tua vontade seja feita. O que é isso, irmãos? Expressão de dependência, expressão de uma vida que está nas mãos de Deus, expressão de uma vida que não está no controle, no volante, dizendo vai ser como eu quero, mas de uma vida que está nas mãos de Deus e diz, Senhor, que se faça o teu querer e a tua vontade. Será que é assim que você tem se encontrado como vaso? Será que é assim que você tem se visto, com essa fragilidade? Ou será que você tem se achado muito forte? Você tem olhado, inflado o peito, diz, eu sou bom mesmo. Meus queridos irmãos, Paulo, ele explica a dinâmica do vaso de barro. E qual é essa dinâmica? Ele diz aqui no versículo 8 e 12, observe aí, que é bem interessante isso aqui. Ele diz assim, 2 Coríntios 4, 8 e 12, diz assim, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. O que é que um vaso de barro é nesse mundo? Atribulado. Depois ele diz, porém não angustiado. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Vaso de barro olha para a vida e diz, fica perplexo diante dos eventos que acontecem na sua vida. E ele continua dizendo, somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus. Irmãos, tudo isso que Paulo está dizendo, atribulado, perseguido, derrubado, quem foi que sofreu isso, irmãos? Jesus. Jesus. O que ele está dizendo, em outras palavras, é que a sua vida se assemelha à fragilidade de Cristo. Cristo, como homem, sofreu, foi escarnecido, chicoteado, zombado nesse mundo. E na sua humanidade foi fragilizado, mas ele carregava um grande tesouro, a mensagem de salvação, a mensagem da revelação de Deus. Meus irmãos,
a nossa fragilidade, ela precisa nos moldar a Cristo Jesus. Isso abre o nosso entendimento para a gente entender que sofrer perseguições, que estarmos perplexos diante de tantas catástrofes e coisas que nos acontecem, irmãos, faz parte da nossa fragilidade, para que o poder de Deus seja revelado em nós. Paulo interpreta tudo isso, meus irmãos, como uma participação na morte de Cristo. A teologia aqui é muito clara. E qual é? Fraqueza mais dependência é igual ao caminho para a conformação à imagem de Cristo. Somos fracos, mas dependentes de Deus, para que a gente possa se parecer mais com Jesus. Para que você seja mais parecida, não com a pessoa que você idealiza de si, mas com Jesus. É isso que Deus quer na sua vida. É isso que Deus quer na nossa vida, meus irmãos. Como diz Paulo lá em Romanos, capítulo 8, versículo 29. Veja que texto maravilhoso e claro aqui. Romanos 8, 29. Diz assim, ó. Pois aqueles que de antemão conheceu, Ele, Deus, também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus nos predestinou para quê, meus irmãos? Para sermos como seu Filho, para sermos como Jesus. Então, a fragilidade também faz parte desse processo de Deus na nossa vida, de conformação. Quando somos fragilizados como Cristo, nos parecemos com Ele, e nós estamos cumprindo o propósito eterno de Deus para nós. Nós estamos cumprindo aquilo que Deus quer para nós. Meus irmãos, precisamos enxergar as nossas frustrações, os nossos limites, as nossas vulnerabilidades, não como sinal de ausência de Deus. Ah, estou fraco, é porque Deus não está comigo. Não. Às vezes você está fraco porque Deus quer lhe chamar para mais perto dele. Deus está só lhe arrastando para perto dele. Eu falo aqui para crente, né? Você é um filho de Deus, tem se sentido mais fraco, precisa de mais força, está percebendo que a luta é grande, Ele está te chamando para perto dele. Está te chamando a orar mais, a se consagrar mais, a jejuar mais, a pedir ao Senhor mais graça da parte dele. Meus queridos irmãos, Deus, Ele está moldando as nossas vidas. Ele não para de fazer isso. Por isso que Paulo diz, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qual é o propósito de Deus? Nos conformar à imagem de Cristo. Então, nossas fragilidades são instrumentos de Deus, é a lixa de Deus, irmãos, é o estilete de Deus para nos moldar à imagem de Cristo Jesus. Então, você está fraco, tem se sentido debilitado nesses últimos dias, não é para você estar distante de Deus, é Deus dizendo, venha minha filha para junto de mim, vem aqui para debaixo das minhas asas, vem meu filho para junto de mim, que eu cuido de você, porque eu lhe criei para você ser dependente de mim. Meus queridos irmãos, as palavras de Paulo aqui nesse texto, nos ensinam claramente que a beleza da vida cristã não está na força do vaso, mas no tesouro que nós carregamos. As filhas, normalmente, elas gostam muito de mexer nas bijuterias e joias da mãe, né? Certa vez, uma filhinha estava lá mexendo nas joias da mãe, e catuca de um lado, catuca do outro, ela viu lá no fundo da gaveta uma caixinha, e essa caixinha era uma caixinha enferrujada, né? Sem nenhum tipo de beleza. E aquela filha estranhou, em meio a tantas joias ali, ela viu aquela caixinha e perguntou à sua mãe, mamãe, por que essa caixinha está aqui no fundo dessa gaveta? Essa caixinha é tão velha. E a mãe, com muita sabedoria, pegou aquela caixinha e disse, minha filha, abre essa caixinha. E quando a filha abriu a caixinha, ali estava a maior e a mais valiosa joia daquela mãe. E a mãe deu uma lição para aquela filha. Essa é a joia mais valiosa. E para que você notasse o valor dessa joia, era necessário que ela estivesse numa caixinha desprezível, frágil. Meus queridos irmãos, para que a glória de Deus seja vista em nós, seja vista no nosso ministério,
na nossa paternidade, na nossa maternidade, na nossa vida, a gente precisa ser uma caixinha sem valor, um vaso sem valor. Portanto, que Deus nos dê a graça da humildade, para que o poder dele se evidencie em nós, para que a beleza da fragilidade na nossa vida honre e glorifique o nosso Deus. Resumindo, a mensagem nessa noite é: seja mais humilde e mais dependente do Senhor, porque Deus quer lhe usar, e para que você seja usado por Ele, você precisa ser um vaso de barro, vazio, para que Ele te encha para a glória dEle. Que essa mensagem fique guardada no seu coração, que você entenda o que o Espírito está dizendo aqui, seja fortalecido. Se tem dificuldades para aplicar isso à sua vida, ora mais, peça mais: Senhor, eu não estou sendo humilde como deveria. Eu não estou sendo humilde como deveria. Meus queridos irmãos, que Deus nos ajude. Certamente Ele vai nos dar graça para isso, em nome de Jesus. Amém?